Então, já é uma luta do povo. O próprio povo já assumiu que esta luta pertence ao povo. É a primeira vez que nós vamos ter eleições em Moçambique e que o problema eleitoral passa a ser uma agenda política nacional. Então nós já temos uma agenda política e o nosso povo demonstrou um nível de patriotismo, de civismo, de consciência de direitos humanos muito elevado. Então nós tivemos também alguns ganhos. Para além da brutalidade policial, os mortos, os detidos que todo mundo conhece, nós tivemos alguns ganhos durante essas manifestações. Porque algumas pessoas perguntam, mas estas manifestações trouxeram o quê? Primeiro, queria dizer que as manifestações trouxeram uma coisa importante, que é a consciência de cada moçambicano que o país é nosso. Todo mundo hoje, até os nossos próprios adversários, às vezes se enganam um pouco e dizem este país é nosso, depois põem a mão na boca, mas já disseram. Significa que todo moçambicano hoje já tem consciência que este país lhe pertence, que tem direitos sobre este país, que este país não pertence a um grupinho, que este país não pertence a um partido, que este país não pertence a uma gangue, a uma família. Não, o país é de todos nós, isso foi um grande ganho. Outra coisa importante é que as comunidades que estão à volta dos locais onde nós temos a grande indústria em Moçambique, onde nós temos as mineradoras, temos a grande indústria do gás, do petróleo, dos diamantes, do ouro e de outros metais, ganharam consciência que os governos distritais deste governo da UIR pura e simplesmente andaram roubando o povo ao longo destes 50 anos. E as comunidades agora já estão a negociar acordos, chamados ADLs, são acordos de desenvolvimento locais, diretamente com as empresas. Como aconteceu em Açoro, vocês sabem que hoje há um contrato assinado entre a Sasol e também a comunidade de Inhassoro, avaliado em cerca de 40 milhões de dólares para os projetos que a comunidade definiu. Não os projetos definidos pelo governo da UIR, pelo partido da UIR, mas definidos pela própria comunidade. Portanto, isto é uma coisa única, nunca aconteceu antes. Topuito também tentou-se fazer mais ou menos em Nampula um ensaio disto. Então aí temos mais um ganho dessas manifestações. Tivemos 3 meses em que a população não pagou portagens. Sobretudo essas portagens ilegais, que são montadas só para meter dinheiro no bolso de alguns. Essas portagens cujas estradas estão esburacadas, mas têm portagens. Pelo menos 3 meses a população não pagou essas mesmas portagens. Durante 3 meses também, os nossos operadores chamados comércio fronteiriço, ou mocaristas, também não pagaram direitos absurdos nas fronteiras para trazer produtos básicos para os moçambicanos. Outra coisa importante é que também, pela primeira vez, foram movidos processos no Tribunal Penal Internacional contra pessoas que se dizem dirigentes, que controlam as forças de defesa e segurança, que estão a cometer um genocídio em Moçambique. Estão a cometer crimes contra a humanidade em Moçambique. Já tem vários processos no Tribunal Penal Internacional. Também foi uma forma de dizer que pela primeira vez Moçambique se projetou e foi conhecido no mundo por estas manifestações. Todos os jornais e televisões das maiores do mundo, neste momento, têm as suas atenções voltadas para Moçambique. Ainda que nesta sala também tem jornalistas da New York Times. Portanto, isto é um privilégio que o país está a ter de estar nos holofotes do mundo por causa da consciência cívica do seu povo. Por causa de um povo que sabe muito bem o que quer e que diz que o país é dele. E hoje o mundo está a olhar para Moçambique. Acima de tudo, talvez a coisa mais importante, a união dos moçambicanos. Pela primeira vez, ficamos 3 meses de mãos dadas a cantar o hino nacional. Ficamos 3 meses de mãos dadas a cantar o hino da África. Ficamos 3 meses de mãos dadas a orar juntos pelas famílias que perderam os seus parentes. Nunca aconteceu isso em toda a história deste país. Pelo contrário, porque o governo da UIR
sempre procurou dividir os moçambicanos. Dividir os moçambicanos com tribalismo, com regionalismo, com segregação, com partidarismos e não sei quantos mais ismos. Mas desta vez o povo soube dar resposta e o povo mostrou que está unido, que o povo mostrou que é um povo que tem consciência de que uma vez unidos somos mais fortes e vamos muito mais longe. Bom, estas são algumas questões, uns comentários prévios que eu queria fazer antes de falar das medidas. Você ainda está comigo? Bom, quem está a chegar agora, partilha a live para 30 grupos, mas também reforça os teus megas aí, porque vamos falar de coisas muito interessantes, que não aconteça no meio da nossa live, de repente você fica sem megas ou fica sem carga ou qualquer coisa parecida. Então agora, aproveita este minuto que estou a fazer algum comentário para você reforçar os megas no seu telefone, porque agora vamos falar das medidas. Quais são as medidas que nós determinamos? Okay? Porque estou investido, tomei posse, fiz um juramento público. Então, tenho toda a legitimidade para dizer o que Moçambique precisa nos primeiros 100 dias. Bom, sou candidato da UIR, estou a ver, parece que está atento. Minha produção diz que de vez em quando ele entra e sai, né? Mas não tenha problema, fica de vez, né? Não é vergonha nenhuma. Toda a gente sabe que você tem tomado muitas notas daquilo que normalmente eu tenho feito nas lives. Não é vergonha nenhuma. Continua, também não precisa sair. Fica atento, vou-te dar tempo para pegar o bloco de notas e caneta para poder copiar e poder obedecer, por isto a funcionar. Bom, primeira medida, número 1, para os próximos 100 dias. Temos que parar em Moçambique com toda a violência. Isto é um imperativo, uma exigência para se parar com toda a violência contra a população. Temos que parar com todo o genocídio silencioso que está acontecendo em Moçambique. Vocês sabem que neste momento está a haver raptos, está a haver sequestros, está a haver valas comuns como se forem encontradas em Tete e Macanga, de pessoas, só porque não concordam com o governo da UIR, estão a ser assassinadas, estão a ser sequestradas, como aconteceu muito recentemente com o nosso irmão Chisale, que também foi sequestrado e foi depois assassinado. Estamos a ter muitos casos desses de assassinatos. É preciso, exigimos que nestes primeiros 3 meses, nestes 100 dias, toda a violência contra a população deve cessar. Deve cessar toda a violência contra a população, deve acabar com todo o genocídio silencioso deste governo da UIR. Ponto número 2. A libertação incondicional de todos os cerca de 4.000 moçambicanos, concidadãos nossos, que estão detidos no âmbito das manifestações, sem nenhuma justificação, sem culpa formada, muitos deles até sem processo. É preciso, nestes 100 dias, devem ser todos eles libertos de forma incondicional. Não precisamos de nenhuma lei da amnistia, porque eles não foram condenados, eles não tiveram nenhum processo que passou pelo tribunal, pura e simplesmente estão detidos ilegalmente há mais de 3 meses. Devem ser libertos incondicionalmente nos próximos 100 dias. Outro ponto. Todos que foram feridos, todos aqueles que alguns estão deficientes de forma temporária ou de forma definitiva, por causa da brutalidade do governo da UIR, pela brutalidade das forças de defesa e segurança, essas pessoas devem ter acesso à assistência médica e medicamentosa gratuita nas unidades sanitárias públicas de Moçambique. A quarta medida. É preciso que nestes 100 dias haja compensação financeira para todas as famílias que perderam os seus parentes assassinados pela UIR e assassinados por estes líderes que passam a vida a viver como abutres, passam a vida a viver como hienas que se alimentam do sangue do povo. Portanto, é preciso que haja compensação financeira até 200.000 meticais por cada família que perdeu alguém que foi assassinado pela UIR. Quinta medida. Nós fizemos o inquérito na nossa página para saber o que o povo achava sobre as portagens. Das centenas de milhares de respostas que foram dadas, levaram-nos a determinar esta medida.
a extensão do não pagamento das portagens por mais 3 meses, até dia 27 de abril de 2025, acesso livre a todas as portagens em Moçambique. E as portagens que estão nas estradas que estão esburacadas, em más condições, essas portagens devem ser removidas durante estes 100 dias. E só voltaremos a pagar as portagens quando as estradas, primeiro, forem reabilitadas, todas elas, e estar confirmado de que é uma reabilitação que vai durar. Sexta medida, nós defendemos durante o nosso manifesto um novo direito constitucional que chamávamos o direito de beber água. Nesses 100 dias, nós queremos que o consumo de água potável seja gratuito, mahala, para a população moçambicana nos próximos 100 dias. Em Moçambique, o recurso é nosso.